Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês novamente ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, em mais um estudo. Então, vamos começando, fazendo a nossa prece. Então, vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Criador, que estejam conosco durante mais este estudo, deste trecho do Evangelho, que os bons espíritos que aqui nos acompanham possam nos intuir, possam nos ajudar nesta reflexão deste estudo e para que, acima de tudo, possamos obter os melhores aprendizados e que consigamos aplicá-los em nossa vida, em nosso cotidiano, para nosso aprimoramento e para nossa melhoria como seres humanos. E assim, agradecidos que estamos, rogamos a Jesus que esteja conosco durante este estudo e damos por iniciado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. Eu sou a Graciele Borges, vou estar com vocês hoje no estudo de hoje. Então, mais uma vez, gostaria de pedir a vocês que pudessem curtir o vídeo, compartilhar, comentar, porque isso acaba ajudando muito aí a nossa casa, o Grupo Assistencial Espírita de Frei Anselmo. Então, caso vocês possam aí curtir, dar um like, compartilhar, seguir as redes sociais, ajuda muito a casa. Então, vamos começar. O assunto de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição de número 74, que fala de Atos, Atos dos Apóstolos. A parte de Evangelista Lucas, que o capítulo 19, o versículo 11, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, pela mão de Paulo, grande Paulo de Tarso, que todos nós, conhecemos. Então, a lição começa assim: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Então, é muita presunção nossa, achar que de alguma forma o mérito ele poderia estar em nós, e que as qualidades não estão em Deus. Às vezes, nós nos colocamos muito acima disso tudo, E, na verdade, muitas vezes por nós não entendermos, que o que nós temos são obrigações, nada além de obrigações, E é por isso que estamos aqui, aliás, na Terra, e muitas vezes nós estamos executando as nossas tarefas muito mais preocupados em receber os louros, os agradecimentos, enfim, reconhecimento, e acabamos nos esquecendo que tudo é obra de Deus, Tudo está na presença de Jesus. E que nós não somos simples intermediários, Então, que façamos melhor, que tentamos aí fazer o que o Mestre, o que o Pai e o que Jesus nos deixou para fazer, Continuando a lição aqui, então vamos continuar a leitura. Deixa eu localizar aqui que eu acabei perdendo. Achei. O Pai fará sempre o melhor, utilizando todos os filhos que apresentarem mãos limpas. Então, assim, para um melhor serviço, que possamos executar, é preciso que nós possamos estar com as mãos os mais limpas possíveis, Como diz aqui o próprio texto. Então, nós não conseguimos nos
desvencilhar, né, dessa carga que nós carregamos, né? Nós ainda não conseguimos, porque a carga ela é demasiadamente grande, né? Então, nós vamos eliminando, tentando eliminar, né, na verdade, nos esforçando aí para que a gente consiga eliminar aos poucos. Então, é uma luta diária, é gradativo, né? Então, são doses homeopáticas, né? Dia a dia, nós vamos reduzindo, pelo menos trabalhando nessa redução das deficiências que nós carregamos, né? Mas sempre tentando fazer o nosso melhor, que nós podemos fazer, aliás, né? Então, sempre assim nos esforçando para tal, né? A cada novo instante nos esforçando. Então, continuando aqui a lição ainda, né? A leitura, vamos continuar aqui. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos dos Apóstolos, tá? Uma informação sobre determinados privilégios que tenham sido concedidos aos apóstolos. Então, é óbvio que essa avaliação da leitura, né, ela acaba batendo de frente com pessoas que não compreenderam, né, o que vem a ser uma atividade a serviço da obra de Deus, uma atividade de levar adiante, né, o ensinamento de Jesus. E muitos, na verdade, acabam imaginando que você levar a palavra de Jesus, né, acaba sendo um privilégio, infelizmente. E por quê? Porque é uma visão assim bastante equivocada, né? Porque não é privilégio, né? E a gente vê que muitos eles acabam se admirando da mediunidade, né, de algumas pessoas, sempre dos outros, né? Muitos também acabam admirando o trabalho, né, de divulgação da doutrina. Olha só como aquelas pessoas fazem a divulgação com empenho. Olha essa casa, como ela faz a divulgação, né? Como é bonita essa divulgação nos outros, né? Muitos acham fantástico o trabalho, né, do atendimento fraterno. Então, uns dizem, nossa, olha a casa, como dá um socorro, né, um atendimento maravilhoso, né? Os irmãos que sempre estão comprometidos, que comparecem à casa em busca de auxílio. Nossa, que trabalho lindo que os irmãos fazem, né? Eles fazem, né? Eu não. Então, acaba tudo parecendo muito bonito nos outros, né? Por quê? Porque eu tenho essa oportunidade de estar presente, né? De dar de mim, mas eu acabo fugindo, né? Por quê? Porque eu não quero me envolver. Não quero me envolver, né? Porque se de repente eu fizer uma coisinha já vão pedir outra, enfim, né? Às vezes esse envolvimento primário seria aquilo que poderia nos ajudar, né? E de repente eu deixo de fazer porque eu acho que na verdade aquilo seria o que iria me complicar. Então é uma visão diferente, né? É uma visão aí da contramão, né? E eu acho tudo muito bonito, né? E nos outros. E aí eu acabo me afastando, né? Não entrando em trabalho nenhum. Então, eu não entro num trabalho de divulgação de Jesus, eu não entro em trabalho da prática da mediunidade, né? E por quê? Porque eu tenho essa visão de que o outro que executa, ele é um privilegiado, ele é um ser diferenciado, né? E qual é a diferença dele para comigo, então, né? É a boa vontade.
ele tem desejo, ele tem a vontade de trabalhar para Jesus, né? Ele vai lá, ele se empenha, ele vai lá, se dedica, ele vai lá e faz, né? E eu muitas vezes não quero fazer, não quero aproveitar essa oportunidade, né? Não quero ter esse comprometimento, não quero capacitar o que está aqui dentro de mim, né? E fico de lado. Então, uma pessoa que passa por uma situação dessa, como Paulo de Tarso, né? A gente pode até usar um velho ditado muito conhecido, né? Que diz assim: todo mundo vê o caminho, né? Que eu percorro. Todo mundo vê, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Ou seja, eu sou colocado como alguém privilegiado, né? Alguém sortudo, alguém, né, que tem um privilégio gigantesco na vida, que vim para esta terra em condições especiais, né, em condições diferentes. Mas ninguém vê o resto, né? Ninguém vê o caminho todo, porque não é nada disso, né? Não é exatamente dessa forma. Então é interessante a gente associar esse ditado popular, né, que todos conhecem aí, com a lição, né? Então vamos continuar aqui a leitura. Porém, é preciso saber que semelhante concessão do trabalho não é exclusiva, não é só para um, né? Não tem um escolhido, conforme a gente está conversando aqui, né, na lição. A maioria dos crentes é aqueles que acreditam, tá? Então não tem nada a ver com os irmãos, né, que professam outra religião. Então, a maioria dos crentes preferem fixar Paulo santificado sem apreciar o trabalho, ou seja, um privilégio. É como nós aprendemos, né, durante os séculos, que Jesus havia sido privilegiado. Um Jesus, né, que nós conhecemos aí anteriormente, que Jesus recebeu do Pai, de Deus, do Criador, um privilégio, né, dos quais ele não teve mérito para conquistar, né. Então, aquele Jesus que nós aprendemos, né, dos tempos aí mais primórdios das nossas crenças, né, aquele Jesus que ganhou do Pai todos os privilégios, que ele veio santificado, né? Então, um Jesus, só que o nosso Jesus, né, que nós aprendemos, é um Jesus muito maior que esse, né? Na doutrina espírita, o Jesus que nós conhecemos, ele é um Jesus diferente, é um Jesus que evoluiu gradativamente, né? Que conquistou a sua perfeição através da sua luta, do seu empenho, do seu esforço, da sua dedicação, né? Então ele tomou os mesmos tombos, nós não sabemos, obviamente, mas com certeza ele pode ter tomado os mesmos tombos que às vezes nós tomamos, né? Ou menos, quem sabe, né? Nós não sabemos, mas cresceu, né? Então ele foi se tornando muito maior, infinitamente maior, né? Mas esta questão, né, que nós vemos aí de colocar alguns seres como privilegiados, né, é uma visão míope, na verdade, né? É uma visão de alguém, muitas vezes, que carrega, quem sabe, um sentimento de inferioridade. E muitas vezes, né, a gente pode ir até além, um sentimento até de preguiça. Porque para alguns é isso, preguiça, né? Fuga de ter um envolvimento, né? De ter um comprometimento com o trabalho, na verdade, né? E a gente vê que Paulo de Tarso, ele fez aquilo, ele fez o trabalho, por quê? Porque ele tinha capacidade, né?
ele não foi beneficiado, né? Conforme muitos pensam, ele foi beneficiado com certos dons, né? Que eu, né, pobre de mim, não tenho, né? Sou tão pequeno, coitado de mim, né? Não consigo fazer as coisas que Paulo fez, porque eu sou infinitamente inferior, né? Nós não somos pequenos, né? Você não é pequeno, eu não sou pequena, ninguém é pequeno, né? Nós nos fazemos pequenos, aí que está, né? Nós muitas vezes nos inferiorizamos, né? Nós próprios. Por quê? Porque a gente acaba não acreditando na gente, a gente acaba não acreditando no nosso potencial, né? Então, é bom para que a gente reflita, porque a partir do momento que a gente acredita em nós, né, que nós somos tão grandes, que nós temos uma capacidade tão infinita de desenvolvimento e que infelizmente muitas vezes a gente acaba não aproveitando, né? Essa aqui é a verdade. Então, vamos continuar a leitura aqui da lição. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Porque ele trabalhou com as mãos limpas, né? Mas será que foi álcool gel que ele usou para limpar as mãos? Né? Então, quanto que custou a ele essa limpeza? Né? Raros indagam sobre isso. O que fez as mãos de Paulo ficar limpas? Então, quando a lição ela traz essa menção das mãos de Paulo, nós não estamos dizendo as mãos propriamente ditas, né? Nós estamos dizendo as atitudes, né, de Paulo. Então, a gente pode até colocar outros personagens também para ilustrar no mesmo patamar, né? Por exemplo, uma pessoa que eu propriamente admiro muito, né? Maria de Magdala. Foi fantástico, né? Foi maravilhoso. A gente tem até algumas séries aí da Netflix que fala um pouquinho, né? Lógico, tem muita ficção, mas muita coisa se aproveita, é bem bacana, embora tenha as ficções, né? Porque ela teve, como mulher, ainda mais naquela época, né? Ela teve uma mudança gigantesca, né? Ela limpou o seu comportamento, né? Então, a história, aquele trajeto dela, né? Foi muito bom. E porque através das atitudes, a forma dela encarar a vida, né? Sobretudo por ser mulher e ser difícil naquela época, ela jamais se fez de vítima. Então, é bem interessante, porque ela não ficou no comodismo, ela não ficou, né? Como na verdade muitas pessoas poderiam se esconder por trás, né? Da figura feminina da mulher. Não, isso não é para mim, eu não vou fazer, né? Olha só. Não, ela não fez isso em momento algum, né? Então, ela deixou os vícios do passado, enfim, ela deu uma mudança muito grande. Então, é algo para a gente refletir, porque essas atitudes, né, que vai nos levar, né, a uma mudança e um aprimoramento. Então, assim, muitos podem se perguntar, né, a Paulo, o que foi que levou ele a essa lavagem das mãos, né? Muitas pessoas elas podem até indagar sobre isso, né? Mas no trabalho nobre, né? No trabalho da causa do bem, né? Da limpeza das mãos, de tudo isso, a gente pode observar, né, que não foi fácil, sobretudo para Paulo, né? Paulo foi calejado, as mãos, né, as costas, a gente diz até de forma não fictícia, né, não figurada, mas realmente de forma literal, porque eram muitas chicoteadas, né, que ele levava, né? Ele sofreu muito. Ele dobrou o seu joelho, né, diante da presença de Jesus, ou seja, ele foi diminuindo sua carga de orgulho, né?
Então, isso é um trabalho para ficar com as mãos limpas, né? Então, ele fez um esforço muito grande. Então, a gente observa por intermédio da história, né, que Paulo, ele teve um esforço gigantesco para limpar as mãos, né? Se desfazendo até mesmo dos desejos antigos, né? Descansos, prazeres, né? E ele foi descobrindo ao longo da caminhada os prazeres da alma, né? Continuando a lição, recordemos que o amigo, né? Por isso que Paulo, ele era visto como um apóstolo dos gentios, né? Porque ele levou a mensagem para o povo, para fora do povo, né? Foi necessário que se levasse essa mensagem para fora do povo de Israel, né? Na verdade, porque o povo, né, escolhido, na verdade, ele se colocou à disposição para esse trabalho, né? Então, recordemos que o amigo da gentilidade, né, que é Paulo de Tarso, fora rabino famoso em Jerusalém, movimentava em cargos públicos, detivera situações, no entanto, para que o Todo-Poderoso utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelos bens dos semelhantes. Então, Paulo de Tarso, né, ele se desapegou do velho homem, né, ele ficou um novo homem. Isso foi um processo maravilhoso, né? Jesus não apareceu para Paulo de Tarso de um instante para o outro, né? Então não foi uma varinha mágica que pim, né? E aí tudo mudou. Agora Paulo de Tarso viu Jesus e tornou-se um homem sábio, um homem santo, né? Seguidor dele. Não. Foi uma situação que foi ocorrendo, né, ao longo de um bom tempo. Ele foi se mudando ao longo de um bom tempo. E o coração de Paulo de Tarso, né, ele foi analisando essa figura de Jesus, essa mensagem de Jesus, né, esse encantamento dessa mensagem que Jesus deixava para todas as pessoas e que tocava tanto o coração das pessoas, né? E nós podemos ver até pela história dele com Abigail, sua noiva, né? O episódio quando ele teve com Estevão, né? Ele teve aquele embate, né? Enfim, então a gente vê que o coração dele foi tocado por Jesus, né? Ele só não admitia, mas a semente já estava no coração de Paulo de Tarso, né? Então, foi uma mensagem diferente quando ele viu Jesus que, de repente, despertou, né? Aquilo que já estava lá, foi só uma viradinha na chave, né? Então, aquela viradinha na chave é que fez Paulo de Tarso olhar, né, para aquele coração que já estava se modificando. Então, foi um encontro com o mestre no caminho, né, que ele ensinou esta aproximação que ele começou a... E aí ele acabou ensinando o evangelho, né, sobre zombarias, aflições, pedradas, né, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, o que é que movia Paulo de Tarso, né? Era o evangelho. Então, aquele homem que a gente conhecia, que era tão orgulhoso, né, né, com todo o reconhecimento, na verdade, né, em todo Jerusalém, e agora estava caminhando de forma simples, passando o evangelho, sendo açoitado, sendo apedrejado, né? Mas nada detinha Paulo, nem pedra, nem zombaria, né? Nem açoites. E a gente pode ver até exemplos de pessoas que não se preocuparam com isso também na história. Por exemplo, nós temos aí um grande exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, né? A Irmã Dulce,
o próprio Chico Xavier, Gandhi, né? Tem um médico também, metade do século passado, que eu não me recordo, me fugiu agora o nome dele. É um alemão, famoso inclusive, que ganhou um prêmio Nobel, né? E ele foi para a África para cuidar dos povos pobres, né, da África, né? Eu acho que em 1950, eu acho alguma coisa assim, né? E ele passou assim, eu acho que 50 anos da sua vida, né, praticamente um anônimo, cuidando dos pobres, né? E ele fez um trabalho assim maravilhoso também e no anonimato, né? Então são reflexões de pessoas também que, assim como Paulo de Tarso, fizeram um trabalho maravilhoso, né? Limparam as mãos. Então vamos continuar aqui a lição. Até a velhice do corpo, né? Então Paulo de Tarso fez esse trabalho, né? Até a velhice do corpo. Então ele deu de graça, né? O que de graça recebeste. Então ele não cobrava pelo trabalho, né? E ele se mantinha ativo, ele trabalhava, né, para suprir as suas necessidades através do trabalho do tear, que ele aprendeu desde novinho, né, na cidade de Éfeso. Então nós já tivemos oportunidade de ver o local onde ele tinha sua oficina, né? Então ele próprio se mantinha. Ele não dependia do trabalho dos irmãos, de doações dos irmãos para viver, né? E outra coisa, considera-se as particularidades do assunto e considera-se que Deus é sempre o mesmo Pai e a misericórdia não se modificou e pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Então é uma exigência, lógico, que necessária, né? Pois o trabalho do Altíssimo deve permanecer sobre os caminhos humanos. Então, Paulo de Tarso, ele teve a oportunidade de comparar aquele Deus que ele acreditava antes com aquele Pai que ele começou a conhecer a partir de Jesus, né? Até que suas mãos fossem se limpando. Então, aí a gente observa, né, um caminho tão lindo de Paulo de Tarso, né, que estando em Éfeso, né, ele vai lá verificar com a comunidade de Éfeso, né, com a igreja de Éfeso, e chegando lá ele pergunta, né, vocês da comunidade aqui, né, vocês estão aqui batizados? E aí eles disseram sim, batizados no batismo de João Batista, né? E esse batismo não é esse batismo que as igrejas conhecem, né? Mas ele se referia a um procedimento que os judeus tinham, né? Que é o da higiene, da limpeza interior, né? Os judeus, antes de João Batista, eles mergulhavam sozinhos na água, né? E subiam, com a ideia de terem se limpado interiormente, né? A partir de João Batista, né? Isso passou a ser com o próprio João auxiliando a pessoa a mergulhar na água e a sair da água, né? Dessa nova modalidade, né, de limpeza. Era João Batista dizendo para os judeus, né, que não é se limpar sozinho, né, mas que nós nos limpamos através da presença dos outros, né, do convívio com os nossos irmãos, né. Então, este foi o grande Paulo de Tarso, né, o apóstolo dos gentios, né. Então, essa foi a lição de hoje, né? Espero aí que todos nós aí tenhamos assimilado, né? Tenhamos, acima de tudo, tido, né? Um entendimento sobre ela. E, mais uma vez,
Eu gostaria de pedir a todos vocês, né, que caso possam aí e não tenham feito ainda, curtam aí a nossa página do YouTube, curtam as nossas páginas das redes sociais, sigam as nossas páginas, né, porque isso nos ajuda muito nas redes sociais. E vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Criador, a esta oportunidade de estarmos hoje reunidos em seu nome, Cristo, agradecendo a todo o aprendizado que tivemos hoje e rogando assim a espiritualidade, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Criador, aos amigos espirituais que estejam conosco durante mais essa semana que vai se iniciar. E assim, então, nós damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Agradecemos a cada um de vocês que nos ajudam, né, que ajuda aí o grupo assistencial espírita Frei Anselmo, para que a casa ela possa crescer, né, se expandir aí e ajudar os nossos irmãos mais necessitados na caridade. Então, mais uma vez, obrigada por todos e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço fraterno a todos vocês.